está conosco hoje um dos maiores especialistas do mundo em células, crescimento de igreja e plantação de igreja. O pastor Larry Stuckhill, ele tem influenciado a implantação de nada menos que 20 mil igrejas pelo mundo. Mais de 1 milhão de pessoas têm sido atingidas pelo ministério desse homem simples aqui. Hoje à tarde eu tomei um café com ele. Irmão, um café desse é uma faculdade. É uma faculdade. Eu queria pagar uns 50 pães franceses para ele, para engordar ele todinho, para poder ouvir mais desse homem de Deus. E quando eu poderia imaginar, eu que já li dos seus livros, que um dia ele estaria aqui na nossa igreja. Ele é conhecido no mundo inteiro por sua paixão por plantação de igrejas. E essa paixão que tem tomado a nossa igreja hoje, plantação de igrejas. Um homem de Deus. Eles têm ajudado não apenas igrejas da denominação deles. Ele foi pastor muitos anos da Bethany Church. E hoje o seu filho assumiu, tem 4 anos, se não me engano, o ministério. E o pastor Larry hoje, ele é hoje um pastor de pastores pelo mundo afora. E hoje ele me adotou também, em nome de Jesus, para de vez em quando mandar em semente para cá, na minha vida também. Então, eu quero que você receba de Deus, e agora receba esse homem de Deus com uma salva de palmas, assim, de carinho, para o pastor Léo. Pastor Léo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É muito bom te ver numa noite chuvosa. Depois de uma apresentação como essa, eu quase não consigo nem esperar ouvir eu mesmo pregar. Amém. Nós te amamos. We're very proud of you. Nós estamos muito orgulhosos de vocês. I'm surprised that Jesus is not from Brazil. Eu estou surpreso de que Jesus não seja aqui do Brasil. Amen. Amém. You have such a passion for the Lord. Vocês têm uma paixão para o Senhor. And I want to thank the Lord for your pastor and his wife. E eu quero agradecer ao Senhor pelo seu pastor e pela esposa dele. I really want to honor you tonight. E eu quero honrar a você essa noite. I pastored for 28 years. Eu fui pastor por 28 anos. And people that come on Sunday morning love the church. E pessoas que vêm domingo de manhã amam a igreja. People that come on Sunday night love the Lord. Mas pessoas que vêm no domingo à noite amam o Senhor. But people that come on Wednesday night, mas as pessoas que vêm na quarta-feira, they love the Lord. Eles realmente amam o Senhor. Amen. Amém? Yes. And I can promise you that you love the Lord coming in the rain tonight. Eu posso te prometer que você realmente ama o Senhor vindo hoje na chuva. We're excited to be in this beautiful building. Estamos animados de estarmos aqui nesse lindo prédio. It is amazing. É realmente fantástico. You have done a wonderful job building one of the most beautiful buildings I've seen in Brazil. Vocês fizeram um trabalho fantástico de construir um dos prédios mais lindos que eu já vi aqui no Brasil. So impressive. É tão impressionante. And I enjoyed the worship tonight. Foi tremendo o louvor essa Let's noite. give a hand clap for the worship. Vamos dar um aplauso para o pessoal do louvor. Amém. Amém. Thank the Lord. Obrigado, Senhor. I have 2 friends with me from America. Eu tenho 2 amigos comigo dos Estados Unidos. My assistant Trey Childs. O meu assistente Trey Childs. And also a pastor from Denver. E também um pastor do Denver. One of my best friends. Um dos meus melhores amigos. We're doing 3 conferences here in Brazil. E estamos fazendo 3 conferências aqui no Brasil. Mike Ware is with me. Mike Ware está comigo. And I want them both to stand up. Eu gostaria que os dois ficassem de And pé. let's give them a hand clap. Dá um aplauso também a eles. Very good men. Homens tremendos.
The pastor mentioned that I have some books out in the lobby. O pastor mencionou que eu tenho alguns livros lá no saguão. I'm very excited about is the one for men. E um dos livros que eu estou muito animado é o livro para homens. All of you men say amen. Todos os homens falam assim, amém. I like that. Eu gosto disso. And the Lord has called me to men. E o Senhor tem me chamado para ministrar a homens. Eu apertei a mão de vários homens entrando aqui hoje. E eu quero honrar os homens que estão aqui na quarta-feira. Dá um aplauso a todos os homens que estão aqui essa noite. Amém. My father was 97 when he died last month. Meu pai tinha 97 anos quando faleceu mês passado. He was in the ministry 68 years. E ele estava no ministério há 68 anos. He was married to my mother 63 years. Ele estava casado com a minha mãe por 63 anos. He was like Billy Graham to me. Ele era como Billy Graham para mim. He taught me integrity. Ele me ensinou integridade. And he left a legacy. E ele deixou um legado. So this book Então esse livro se chama O Homem Exemplar. From integrity to legacy. Da integridade ao legado. The 9 things my father taught me about integrity and legacy. As 9 coisas que meu pai me ensinou sobre integridade e legado. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, I thank you for the Holy Spirit. Pai, eu te agradeço pelo Espírito Santo. Holy Spirit, let's go together tonight. Espírito Santo, vamos juntos hoje. Open the hearts of the people. Abra o coração do povo. Those that may not know Jesus. Aqueles que não conhecem a Jesus. Give them an open heart. Dê a eles um coração aberto. To receive the word. Para receber a palavra. We bind the enemy from this service. Quebramos a força do inimigo nesse lugar. Your power. E liberamos seu poder. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. I love the beach. Eu amo a praia. And I love the beach here in Rio. E eu amo a praia aqui no Rio de Janeiro. My wife and I went on vacation to the beach. Minha esposa e eu fomos de férias para a praia. 6 months ago. 6 meses atrás. And when I got there, I was very tired. E quando eu cheguei lá na praia, eu estava muito cansado. So I went in to take a nap. Então eu fui para o meu quarto tirar uma soneca. How many of you love a sanctified nap? Quantos de vocês amam uma soneca santa? Amen. Amém. While I was sleeping, enquanto eu estava dormindo, it began to rain. Começou a chover. Sort of like today. É parecido com hoje. But the rain was pouring. Mas era uma chuva grossa. The lightning was flashing. E relâmpagos estavam batendo. The thunder was crashing. Trovoadas o tempo todo. And the wind was blowing. E o vento estava soprando. And the next morning, e na próxima manhã, my wife said, I saw something amazing. Minha esposa falou para mim que ela tinha visto algo incrível. During the storm, no meio da tempestade, no meio do fervor da tempestade, tinha uma bandeira americana num poste no meio da praia. E o homem saiu do prédio no meio da chuva. Estava os relâmpagos batendo. E ele se colocou debaixo do poste. E ela disse: você imagina o que ele fez? Ele colocou a mão sobre o coração. E olhou para a bandeira. E depois ele prestou continência à bandeira. And then he pulled the pole down. E depois ele desceu o poste. Unclipped the flag. E tirou a bandeira. Carefully folded it. E cuidadosamente dobrou Put a bandeira. Under his arm. E colocou a bandeira debaixo do braço. Back into the building. E voltou para o prédio. As the lightning was flashing. E os relâmpagos estavam descendo. Was very dangerous. Era muito perigoso. But it did not matter to him. Mas não importava para ele. Because he understood the principle of honor. Porque ele entendeu o princípio da honra. He wanted to honor the flag. Ele queria honrar a bandeira. Whatever it cost him. Qualquer o custo. And you may say, why would someone risk their life for a little piece of cloth? E talvez você diga, por que alguém arriscaria a vida por um pedaço de pano? It's because the principle of honor. É por causa do princípio da honra. Is that I look past the object. Que é eu olho além do objeto. Or the person. Ou a pessoa. To what it represents. Para o que ela representa.
That little piece of cloth, aquele pedaço de pano, called a flag, chamado bandeira, represented thousands of soldiers who have died. Representavam milhares de fuzileiros navais que morreram. I understood what honor is. Aí eu entendi o que é honra. And I want to speak to you about it tonight. E hoje eu quero falar com vocês sobre honra. Changed my life. Transformou a minha vida. It's going to change your life. E vai transformar a sua vida. Get this principle, quando você agarrar esse princípio, God is a God of honor. Que Deus é um Deus de honra. In heaven they have honor. No céu eles têm honra. In every song in Revelation, em todas as músicas no livro de Apocalipse, they say honor and glory. Eles dizem honra e glória. Glory and honor. Glória e honra. Now honor is for God and for people. Agora honra é algo para Deus, mas também para pessoas. Glory is only for God. Mas glória é apenas para Deus. We never receive glory. Nós nunca recebemos glória. As a human being, we must deflect the glory to him. Como ser humano, temos que refletir sempre a glória para ele. We're only the moon. Nós somos apenas a lua. We reflect the sun. Em que refletimos o sol. We give him the glory. Nós damos a ele a glória. But we honor people. Mas nós honramos pessoas. In heaven, honor is the gravity of the kingdom of God. E lá no céu, honra é a gravidade do reino de Deus. Everything holds together in heaven by honor. Tudo é segurado lá no céu pela honra. On earth, gravity holds us together. Aqui na terra, a gravidade é o que nos une. If gravity was off, se a gravidade fosse desligada, you would float out of your chair. Você começaria a flutuar por the para chairs cima. Would float everywhere as cadeiras iam estar flutuando em todo lugar. Teria caos, confusion, confusão and disorder. E desordem. But if I switch the gravity back on, mas se eu ligar o disjuntor da gravidade, all of the chairs would come back. Todas as cadeiras desceriam. And everyone would have a seat. E todo mundo poderia sentar. Gravity is invisible. Gravidade é invisível. But it holds everything together. Mas segura tudo junto. It's the secret of all relationships. É o segredo de todos os relacionamentos. If you're having marriage problems, se você está com problemas no casamento, the problem is a lack of honor. O problema é uma falta de honra. If you do not know God, se você não conhece a Deus, problem is a lack of honor. O problema é uma falta de honra. So many problems with relationships. Tantos problemas de relacionamento. All you have to do is flip the switch. Mas a única coisa que você precisa fazer é ligar o disjuntor e ligar a honra. Hoje eu quero abrir a Bíblia com você para Malaquias capítulo 1 e versículo 6. Malaquias capítulo 1 e versículo 6. The Bible says a son honors his father. A Bíblia diz o filho honra seu pai. And a servant his master. E o servo o seu senhor. If then I am a father, se eu sou pai, where is my honor? Onde está a honra que me é devida? God is asking that question to you tonight. Deus está fazendo essa pergunta a você essa noite. You honor your father. Você honra seu pai. Here's the secret of a relationship with God. Aqui está o segredo de um relacionamento com Deus. Just like every other relationship. Assim como qualquer outro relacionamento. You have to flip the switch. Você precisa ligar o disjuntor. And put honor between you and God. E colocar honra entre você e Deus. Makes it so simple to serve God. E faz com que seja tão simples servir a Deus. When you have honor. Quando você tem honra. For instance, por exemplo, when I come to church, quando eu venho para a igreja, I honor him. Eu honro a ele. I don't come 5 minutes before the service is over. Eu não venho para o culto 5 minutos antes de terminar o culto. When I come to church, quando eu venho para o culto, I want to be there when it starts. Eu quero estar ali quando inicia. Because I honor God. Porque eu honro a Deus. If it's at all possible, se for possível, I want to get to church. Eu quero chegar à igreja. Because I honor God. Porque eu honro a Deus. In my prayer life, na minha oração, I start early in the morning.
morning in prayer. Eu começo cedo de manhã em oração. While it's still dark, enquanto ainda está I ask the escuro. Lord to wake me up. E eu peço ao Senhor que Ele me I go acorde. into my backyard. E eu vou para o meu quintal. Look up at the stars. E eu olho para as estrelas. Lift up my hands. E eu levanto as minhas mãos. And I say, I honor you. E eu digo, eu te honro. I get on my knees. E eu me ajoelho. I say, I honor e eu you. digo, eu te honro, Senhor. You are the great God. O Senhor é o Deus You grande. are the mighty God. O Senhor é o Deus As poderoso. we sang tonight, E como cantamos how hoje, great you are. quão grande é o He Senhor. made the stars. Ele criou as estrelas. He calls them all by name. E Ele chama cada um por He's a nome. mighty God. Ele é um Deus poderoso. He's a glorious Ele é um God. Deus glorioso. And I honor him. E eu honro a Ele. And that's why prayer is so real to me. E é por isso oração é tão verdadeiro para mim. Because of honor. Por causa de honra. I honor him with my tithe. Eu honro a Ele com meu dízimo. It's easy to tithe. É fácil dizimar. It's like Pastor said tonight. É como o pastor disse hoje. Giving is easy. Dar é fácil. When you honor the Lord. Quando você honra a Deus. In Proverbs chapter 3. Em Provérbios capítulo 3. And verse 9. E versículo 9. The Bible says, honor the Lord. A Bíblia diz, honre ao Senhor. With your wealth. Com todos os seus recursos. And with the first fruits of all your produce. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. First fruits is the tithe. Primeiros frutos é o dízimo. You honor the Lord with the tithe. Você honra ao Senhor com dízimo. Every time I tithe, toda vez que eu dizimo, I think about my little boy. Eu penso sobre meu filho. When he was 4 years old, quando ele tinha 4 anos de idade, I taught him how to tithe. Eu ensinei a ele como dizimar. I got 10 coins. Eu peguei 10 moedinhas. That are very, very small coins. Moedinhas bem pequenas. I put them on a table. E eu coloquei numa mesa. And I took one coin and put it on his side. E eu peguei uma moeda e coloquei de um lado. I took 9 coins and put it over on this side. E eu peguei as 9 moedas, outras moedas e coloquei desse lado. I said, Joel, this one is for Jesus. E eu falei, Joel, esse aqui é para Jesus. And these 9 are for you. E estes 9 são para você. He was 4. Ele tinha 4 anos. Looked at those coins. E ele olhou para as 2 pilhas. He took his little finger. E ele pegou o dedinho dele. And he moved 3 more coins over on the Lord's side. E ele pegou mais 3 moedas e colocou no lado de Jesus. I said, no, Joel. Eu falei, não, Joel. Jesus only wants 1 out of the 10. Jesus só quer um dos 10. He said, but Daddy. Mas ele falou, mas papai. Jesus doesn't have enough on his side. Jesus não tem o suficiente no lado dele. You see how easy it is for a child? Você vê como é fácil para uma criança? But when you multiply the zeros, mas quando você multiplica os zeros, it gets more difficult. Começa a se tornar mais difícil. Not for me. Não para mim. When I receive a paycheck, quando eu recebo um pagamento, I say I honor you. Eu digo eu te honro. It's an honor to bring you the first fruit. É uma honra trazer ao Senhor os primeiros frutos de todas as minhas plantações. Then your barns e aí seus celeiros will be filled with plenty. Ficarão plenamente cheios. And your vats e seus barris will burst with wine. Transbordarão de vinho. God wants to bless you. Deus quer te abençoar. He does not need your tithe. Ele não precisa do seu dízimo. He made the stars. Ele fez as estrelas. But he wants to bless mas you. Ele quer te abençoar. And he said, when you honor me, e ele diz, quando você me honra, I will honor you. Eu honrarei a você. How many of you thank the Lord for the tithe? Quantos de vocês agradecem a Deus pelo dízimo? Let's clap our hands to the Lord and give him praise. Vamos dar um aplauso ao Senhor e dar glória a Deus. Amen. Amém. Número 2. I honor people in authority. Eu honro pessoas em autoridade. People in authority. Pessoas em autoridade. In the book of Romans, no livro de Romanos, chapter 13, capítulo 13, Paul said that we should honor those in authority. Paulo diz que temos que honrar aqueles em autoridade. Give honor to honor whom honor is due. E dar honra a quem merece honra. In 1 Peter chapter 2, em 1 Pedro capítulo 2, and verse 17, e versículo 17, the Bible says honor everyone. A Bíblia diz honre a todos.
Can they get the scriptures up, Brother Trey? Dá para colocar. Honor everyone. Honre a todos. Love the brotherhood. Amem aos irmãos. Fear God. Temam a Deus. And look at the last part of that verse. E olhe a última parte desse versículo. It says, honor the emperor. Diz: honre o rei. Honor the emperor. Honre ao rei. The emperor was Nero. O imperador era Nero. The worst king in the Roman Empire. O pior rei do Império Romano. He killed Christians. Ele matou cristãos. He burned them alive. Ele queimou eles vivos. And Peter said, honor the emperor. E Pedro falou: honre ao imperador. I realize right now in Brazil. Eu percebo agora no Brasil. You're in a crisis. Que vocês estão numa crise. A crisis of authority. Uma crise de autoridade. And I encourage you to vote. E eu encorajo você a votar. To voice your position. E de dar voz à sua posição. But in all of those things, mas em todas essas coisas, you never lose honor você nunca pode perder a sua honra àqueles que estão em autoridade. Pois se tiver um policial, if it's a mayor, se for um prefeito, if it's a governor, se for um governador, if it's a president, ou um presidente, you can oppose that, você pode se colocar contra, but you cannot dishonor. Mas você não pode desonrar. Paul said to pray for those in authority. Paulo disse: nós oramos por esses em autoridade, para que possamos viver uma vida pacífica. In fact, I want us to stop right now. E para falar a verdade, gostaria de parar agora mesmo e orarmos aqui pelo Brasil. Lift up your heart and your hands Levante seu coração e suas mãos ao Senhor. Senhor, oramos aqui pelo Brasil. Oramos por essa grande nação. Oramos pelo presidente. Oramos por justiça sobre essa nação. Oramos por líderes de Deus, para que possamos viver uma vida pacífica em toda honestidade e piedade. Senhor, nós te agradecemos pelo Brasil. Nós te agradecemos por autoridade. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor se você crê isso. Amém. Número 3. I honor those in authority in the church. Eu honro aqueles em autoridade na igreja. Now there's a verse of scripture. Agora tem um versículo bíblico. There's a verse of scripture. Tem um versículo bíblico. It says in 1 Timothy 5 and verse 17. Que diz em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 17. Let the elders who rule well. Que os presbíteros que lideram bem. Be worthy of double honor. Que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Let the elders who rule well. Que os presbíteros que lideram bem a igreja be worthy of double honor. São dignos de dupla honra. I want to say a word about your pastor tonight. Deixa eu falar uma palavra aqui sobre o seu pastor essa noite. Pastor Joshua and Bianca. Pastor Josué e Bianca. They are ruling well. Eles estão liderando bem. They rule themselves well. Eles lideram a eles mesmos bem. They rule their families well. Eles lideram a família bem. And they rule the church well. E eles lideram a igreja bem. In 12 years, this has become one of the largest churches in Brazil. Em 12 anos, essa se tornou uma das maiores igrejas no Brasil. They are very humble about it. Eles têm muita humildade sobre isso. But the Bible says that they are worthy of double honor. Mas a Bíblia diz que eles são dignos de dupla honra. This word honor is a financial term. Essa palavra honra é um termo financeiro. It means that they are worthy of what they are compensated. E significa que eles são dignos de compensação financeira. Especially those who work hard at preaching and teaching. E diz especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Dupla honra. Dupla honra.
Double honor. Dupla honra. For those who work hard at preaching and teaching. Para aqueles que trabalham em ensino e pregação. Preaching is hard work. Pregação é dureza. It takes about 25 hours to develop a message. Demora mais ou menos 25 horas para desenvolver uma mensagem. You burn 8 hours of calories in your brain when you deliver a message. Você queima 8 horas de calorias no seu cérebro só de entregar uma mensagem. Double honor. E a Bíblia diz para dar dupla honra. I want us to honor the pastor Eu tonight. quero que a gente honre ao pastor essa Everybody, noite. let's honor him Vamos tonight. honrar a ele essa noite. Come on, let's clap our hands for your pastor. Aplauso a ele. Amen. Amém. God bless you, pastor. Deus te abençoe, pastor. Good job. Bom trabalho. Number 4. Número 4. I honor my wife. Eu honro a minha esposa. I want to thank the Lord for my wife. Eu quero agradecer ao Senhor por minha In May, esposa. it will be 40 years I've been married. Em maio vai ser 40 anos que estamos casados. 40 years. 40 anos. I feel like a dinosaur. Eu me sinto um dinossauro. But she's born 6 children. Mas ela teve 6 filhos. 5 sons and 1 daughter. 5 filhos e uma filha. 5 of them are married. 5 deles estão casados. And my baby son is getting married next month. E meu caçula vai casar mês que vem. All 6 of them are ministers in our church. Todos 6 são ministros na nossa igreja. Serving the Lord with us. Estão servindo ao Senhor And that's conosco. because of my wife. E isso é por causa da minha She esposa. cooked 10,000 meals for us. Ela fez 10.000 refeições para She nós. washed 8 loads of clothes a day for us. Ela lavou 8 vezes a máquina de lavar por She dia. taught them in school. E ela ensinou na escola. And today I spoke to her for an hour. E hoje conversei com ela por 1 hora. I love that woman. Eu amo aquela mulher. And I give honor to her. E eu dou honra a Because here ela. is what Peter said. Porque olha o que Pedro falou. 1 Peter chapter 3 1 Pedro 3 and verse 7. e versículo 7. It says that you must give honor Diz que do mesmo modo vocês to maridos the wife dê honra à sua esposa as the weaker vessel como parte mais frágil and as a fellow heir of the grace of e life. co-herdeira do dom da graça da vida. Look at the end of the verse. Olha o final do versículo. That your prayers be not hindered. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. If a man does not honor his wife, Se o homem não honra a sua the esposa, Bible says your prayers will not be answered. a Bíblia diz que as suas orações não vão ser All of your respondidas. prayers are going nowhere Todas as suas orações estão indo para nenhum lugar until you honor your wife. até que você honre sua Now esposa. this is true also for the wife to the husband. Isso também é verdade para a mulher In perante o fact, marido. in this chapter, Para falar a verdade nesse Peter versículo, wrote 6 verses to the women o Pedro escreveu 6 versículos para as mulheres about respecting their husband, sobre respeitar o marido, and 1 verse to the men mas somente um versículo para os homens about honoring their wife. sobre honrar a esposa. Now men, it starts with you. Agora, homens, começa com você. You must honor your wife. Você tem que honrar I a sua saw a esposa. video recently about the Queen of England. Eu vi um vídeo recentemente sobre a rainha da Inglaterra. She's been married, she's been ruling for 60 years. Ela tem reinado a Inglaterra por 60 anos. They honor her. Eles honram a ela. She has not had a driver's license in 60 years. Ela não teve uma carteira de motorista em 60 anos. She's chauffeured everywhere she goes. Todo lugar que ela vai de chofer. She has not opened a door in 60 years. Ela não abriu uma porta em 60 Grown anos. men break their neck to get the door open. Homens crescidos quase quebram o pescoço tentando abrir a porta. Quando ela chega no carro, someone opens the door. Alguém abre a porta. They help her into the car. E ajudam ela a entrar no carro. And when she had 60-year anniversary, e nos 60 anos de aniversário de reinado, they put her throne on the banks of the river. Eles colocaram o trono dela na lateral do rio, em Londres. 1,000 ships sail past her e in their 1000 honor. navios passaram na frente dela.
dressed in their white, todos os vestidos de branco, for a little woman on a chair. Para uma mulherzinha numa cadeira. God spoke to me. E Deus falou comigo. He said, you need to honor your wife. E ele disse, você tem que honrar a sua esposa. And I will bless you. E eu vou te abençoar. And so now when she walks in the room, então agora quando ela entra no quarto, eu fico de pé. I get up before her in the morning. Eu fico de pé diante dela de manhã. Quando ela entra na cozinha, I stand up. Eu fico de pé. Anytime I see my wife, qualquer hora que eu vejo minha esposa, when we come to a door, quando chegamos numa porta, I open the door for eu abro a porta para ela. When we go to the car, quando chegamos no carro, I go to her side and I open the door. Eu vou para o lado dela e eu abro a porta. Because I honor her. Porque eu honro a ela. So when this service is over tonight, então quando terminar o culto essa noite, eu quero que vocês homens andem com sua esposa. Não ande 10 metros na frente dela, abanando para toda a multidão que está te adorando. Eu quero que você caminhe junto com ela, qualquer lugar que ela vá. Quando você chegar naquela porta, eu quero que você abra a porta para ela. Alguns homens simplesmente abrem a porta e a porta fecha em cima da esposa. Eu não quero que você faça mais isso. Quando você chegar no estacionamento, eu quero que você vá para o lado dela do carro e abra a porta para ela. E quando você levantar ela caída do estacionamento, you help her in the car. Você ajuda ela para dentro do carro. E se coloca na posição do motorista. Se você tratar ela como rainha, ela vai te tratar como rei. Amém. Amém. Yes, she will. É verdade. And I also believe e eu também creio that a wife should honor her husband. Que uma esposa deve honrar o marido. You say, but he does so many things wrong. Ah, mas você fala, ele faz tudo de errado. He does not pay the bill. Ele não paga a conta na hora. He does not put out the garbage. Ele não leva o lixo para fora. And you're going to find 1,000 reasons to dishonor him. E você vai encontrar 1000 razões para desonrar ele. You ask him to put out the garbage. Você pediu que ele levasse o lixo para fora. Mas quando você chega em casa, o lixo não está lá fora. E você está tão zangada. E você entra em casa procurando o marido. E ali você o encontra, deitado no sofá, dormindo. A boca dele está aberta. And his belly is hanging down and touching the floor. E a barriga dele está pendurada, tocando no chão. In all of his glory. Em toda a sua glória. And the thought comes in your mind. E o pensamento entra na sua mente. Look at what I married. Olha aquilo com quem eu casei. He's pitiful. É triste. He cannot even get the garbage out. Ele não consegue nem tirar o lixo. But I want to warn every lady here. Mas eu quero colocar uma palavra de advertência diante de cada mulher. Disagree with your husband. Que você pode sempre discordar do marido. Do not disrespect your husband. Mas não desrespeite a ele. Because you must keep the switch on. Você tem que manter ligado o disjuntor. Remember the principle of honor. Lembre-se do princípio da honra. You look past the person. Você olha através da pessoa. To the office he occupies. Para o ofício que ele ocupa. Your husband is your head. O marido é o cabeça. And if you will honor him, e se você honrar a ele, God will honor you. Deus honrará você. You look past the person in authority. Você olha através da pessoa em autoridade. Para a posição que eles ocupam. You look past the pastor. Você olha através do pastor. To the position he occupies. Para a posição que ele ocupa. You look past your spouse. Você olha através do seu marido ou esposa. To the position they occupy. Para a ocupação que eles ocupam. Amém. Amém. Número 5. Honor changes everything. Honra muda a tudo. I honor
my father and my mother. Eu honro meu pai e minha mãe. My mother died 7 years ago. Minha mãe morreu 7 anos atrás. So I moved my father in my home. Então eu levei meu pai para minha casa. He lived about 3 meters from my kitchen. Ele morou 3 metros da minha cozinha. He's the same age as Billy Graham. Ele tem a mesma idade de Billy Graham. And I often think to myself, e eu muitas vezes penso para mim mesmo, what if Billy Graham was in that room? E se Billy Graham estivesse nesse quarto? How would I take care of him? Como eu cuidaria dele? So we took care of any need he had. Então cuidamos de todas as necessidades que ele tinha. About 8 months ago he got ill. 8 meses atrás ele adoeceu. He was 97. Ele tinha 97 anos. I had to bathe him. Eu tive que dar banho nele. Shave him. Fazer a barba dele. Dress him. Vestir ele. And he would often say to me, e muitas vezes ele me disse, Larry, I don't want to be a bother. Larry, não quero ser um incômodo. I said, Daddy. E eu disse, papai, you gave me birth. Você me deu vida. You started our church. Você começou a nossa igreja. You helped me get in the ministry. O Senhor me ajudou a entrar no ministério. I would be nothing without you. Eu não seria nada sem o Senhor. And he would look at me. E ele olhava para mim. And say, Larry, you're a marvelous boy. E ele falava, Larry, você é um garoto maravilhoso. I'm 62. Eu tenho 62 anos. But he called me his boy. Mas ele me chamou de garoto. 1 month ago he went to heaven. 1 mês atrás ele foi para o céu. Thank the Lord I honored him. Graças a Deus que eu honrei I ele. remember as a little boy. Eu lembro como garotinho, quando garotinho. My grandmother's roof was leaking. A casa da minha avó gotejava. Like this building, she had to put buckets around when it started to rain. Ela tinha que colocar panelas para pegar as goteiras dentro de casa. Daddy had 8 brothers and sisters. E meu pai tinha 8 irmãos e irmãs. They all lived near my grandmother. Todos eles moravam perto da minha avó. One of them owned a car dealership and 100 head of cattle. Um deles era dono de uma concessionária de carros e tinha 100 cabeças de gado, tinham muito dinheiro. But nobody repaired her roof. Mas ninguém consertou o telhado dela. I remember as a 10-year-old boy. Eu lembro quando era garoto de 10 anos de idade. Daddy took me in a car. Meu pai me levou de carro. Went to the bank. Nós fomos para o banco. And got $1,000 loan. E pegamos emprestados $1.000. To repair her roof. Para consertar o telhado dela. We drove 2 hours. Nós dirigimos 2 horas. We repaired the roof. Consertamos o telhado. Put on a new roof. Colocamos um telhado novo. My grandmother was so happy she was dancing around. Minha avó estava tão feliz que ela estava dançando dentro de casa. She put all the buckets away. Ela tirou todas as panelas e os baldes. A dry roof. Ela tinha um telhado Here's seco. The interesting thing. Olha a coisa interessante. 7 of the 8 brothers and sisters are dead. 7 dos 8 irmãos e irmãs já morreram. The youngest is still alive. O mais novo ainda está vivo. But they all died in their 50s and their 60s. Todos eles morreram com 50 ou 60 anos. My father just died. Meu pai acabou de morrer. At 97 years old. Aos 97 anos de idade. With no medication. Sem tomar remédio. He died of old age. Ele morreu de velhice. Honor your father and your mother. Honre seu pai e sua mãe. That your days may be long on the earth. Para que seus dias e tenha uma vida longa sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Find your parents. Encontre seus pais. And tell them I love you. E diga a eles eu te amo. Even if they hurt you. Mesmo que eles te trataram mal. Even if they were not good parents. E mesmo que eles não foram bons pais. Olha através da pessoa. To the position they para a posição que eles ocupam. Honor them. Honre a eles. And God will honor e Deus te honrará. Amen. Amém. Número 6. I have 2 more. Mais 2. I honor my children. Eu honro meus filhos.
My 6 children are all grown up. Meus 6 filhos já cresceram todos. Next month they'll all be married. Mês que vem todos vão estar casados. I don't try to control their life. Eu não tento controlar a vida deles. 4 years ago, 4 anos atrás, my son Jonathan, meu filho Jonathan, my second son, meu segundo filho, who was our worship leader 13 que era years, o nosso líder de louvor por 10 anos. he became the pastor. Ele se tornou pastor. My father pastored the church 20 years. Meu pai era pastor da igreja por 20 anos. I pastored it 28 years. Eu fui pastor 28 anos. And he has now pastored it for 4 years. E agora ele é pastor há 4 anos. We have 10,000 members. Nós temos 10.000 membros. God is the God of Abraham, Isaac and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amen. Amém? But I do not tell my son what to do. Mas eu não falo para o meu filho o que fazer. I do not interfere in the church. Eu não tenho interferência na igreja. I don't go to any meetings. Eu não vou para as reuniões. I just come like anybody else. Eu venho simplesmente como qualquer membro. I don't tell him what he needs to do. Eu não digo a ele o que ele deve fazer. I honor him. Eu honro a ele. Even though I spanked him at least 100 times. Mesmo que quando jovem dei pelo menos 100 palmadas na vida dele. He is now my pastor. Agora ele é o meu pastor. My son is my pastor. Meu filho é o meu pastor. You say, how can you do that? E você diz, como é que você faz isso? I look past the person. Eu olho além da pessoa. To the position that he occupies. Para a posição que ele ocupa. If you're having problems with your children, se você está tendo problemas com seus filhos, honor them. Honre a eles. And they will honor you. E eles vão te honrar. If you're having a problem with your spouse, se você está tendo problema com sua esposa, honor them. Honre a ela. And they will honor you. E ela honrará você. The last thing, a última coisa, I honor everyone. Eu honro a todos. When I pulled up into the parking lot tonight, quando eu entrei no estacionamento hoje, there were men parking cars. Haviam homens ajudando a estacionar carros. In the rain. Na chuva. I honor them. Eu honro a eles. There were people helping us into the building. Tinha pessoas ajudando a entrar no prédio. I honor them. Eu honro a eles. In the church, na igreja, there's no big shot. Não tem nenhum chefão and little shot. E chefinho. You do not honor the rich over the poor. Você não honra os ricos mais do que os pobres. In Romans 12, em Romanos 12, Paul said, outdo one another in showing honor. Paulo disse, demonstrem honra a cada um. I pastored for 28 years. Eu fui pastor por 28 anos. Some of our members had money. Alguns dos nossos membros tinham dinheiro. Some did not have any money. E alguns não tinham dinheiro nenhum. One lady gave me a jar of jelly. Uma mulher me deu uma jarra de geleia. And asked me could she have the jar back. E quando pediu para que eu devolvesse a jarra. So poor. Porque ela era tão pobre. But I honor her. Mas eu honro a ela. She's a believer. Ela é uma crente. I honor other churches. Eu honro outras igrejas. In my city. Na minha cidade. Anyone that's preaching the gospel. Qualquer que estiver pregando o evangelho. I honor them. Eu honro a eles. I honor missionaries. Eu honro missionários. From poor countries. De lugares pobres. Because the Bible says I'm to honor all people. Porque a Bíblia diz que eu devo honra a todas as pessoas. A man from Finland told me. Homem da Finlândia me disse. That North Korea sent some people to Finland for a conference. Que a Coreia do Norte enviou algumas pessoas para uma conferência na Finlândia. They were so poor. E o pessoal da Coreia do Norte eram tão pobres. No money for a hotel. Eles não tinham dinheiro para um hotel. Top dignitaries. Isso, pessoas do governo da Coreia do Norte. Invited them into his home. Esse homem convidou aqueles homens para a casa dele. He showed those North Korean officials honor. Ele demonstrou os oficiais da Coreia do Norte When they returned home, quando voltaram para casa. He received a letter. Ele recebeu uma carta. They said you have a visa, a permanent visa to North Korea. E eles falaram, você tem visto permanente para Coreia do Norte. You can come do any missionary work you want. Você pode vir fazer qualquer trabalho missionário. Because you honored our officials. Porque você honrou os nossos oficiais.
Honor all men. Honre todos os homens. I honor you as Brazilians. Eu honro vocês como brasileiros. I know I'm from America. Eu sei que eu estou dos Estados Unidos. But who cares? Mas quem se importa? When we get to heaven, quando chegarmos para o céu, there's not going to be a Nigerian or a European. Não vai ter um nigeriano ou europeu. We're all going to be Christians. Todos nós somos cristãos. Wearing white robes, usando mantos brancos. Waving palm branches. Abanando ramos. And saying, "Worthy is the Lamb." E dizendo, digno é o Cordeiro. Amen. Amém. Amen. Amém. I have a friend in Nigeria. Eu tenho um amigo na Nigéria. He's a pastor, he's 75. Ele é um pastor e tem 75 anos. He's had many miracles in his ministry. Ele teve muitos milagres no ministério dele. I've known him 40 years. Eu conheço ele há 40 anos. He lives in a humble home. Ele mora numa casa muito humilde. I invited him to Lagos to a crusade I was doing. E eu convidei ele para Lagos, a capital, numa cruzada que eu estava fazendo. He had money to travel, but no money for a hotel. Ele tinha dinheiro para viagem, mas não tinha dinheiro para o hotel. I invited him to stay in my room. Eu convidei ele para ficar no meu quarto. I had a large room. Eu tinha um quarto grande. We put another bed in my room. Colocamos outra cama no meu quarto. His name was Moses. O nome dele é Moisés. When I woke up the next morning, e quando eu acordei na manhã seguinte, Moses was on his knees. Moisés estava ajoelhado, praying, orando. I took my shower. Eu tomei banho. I went to breakfast. Eu fui para o café da manhã. When I got back, e quando eu voltei para o quarto, he was still on his knees. Ele ainda estava ajoelhado. I left for lunch. Eu fui para sair para almoçar. When I came back, e quando eu voltei, he was still on his knees. Ele ainda estava ajoelhado. Until the afternoon, na parte da tarde, he was on his knees. Ele estava ajoelhado. It moved me. Mexeu comigo. I have everything. Eu tenho tudo. I pastor a large church. Eu sou pastor de uma grande igreja. I travel the world. Eu viajo o mundo. But I don't see a lot of my prayers answered. Mas eu não vejo muitas das minhas orações respondidas. Moses cast the devil out of people. Moisés expulsa o demônio de pessoas. He even had a young boy raised from the dead. Ele até tinha um garotinho que foi ressuscitado da morte. When he gets home from traveling, quando ele volta para casa de viajar, are sleeping in the yard. Pessoas estão acampados no quintal dele. Has so much power ele to pray for people. Tem tanto poder para orar por pessoas. And I'm trying to get a common sneeze healed. E eu tô tentando curar uma simples gripe. When we get to heaven, quando chegarmos para o céu, we're going to find out who God honors. Nós vamos descobrir quem Deus honra. It might surprise you. Talvez te surpreenda. Maybe Pastor Joshua and I will be about 15 floors below the throne. Talvez o pastor Josué e eu vamos estar uns 15 andares abaixo do trono. And we'll send word up to Moses. E vamos enviar uma mensagem para Moisés. And Bianca. E Bianca. And ask how is things around the throne. E perguntar como é que estão as coisas lá perto do trono. I honor you. Eu honro você. I love you. Eu te amo. I love your nation. Eu amo a sua nação. I love your culture. Eu amo a sua cultura. I love Brazil. Eu amo o Brasil. And whatever I can do to honor e tudo que eu puder fazer para te honrar. The gravity. Essa é a gravidade of the kingdom of God. Do reino de Deus. Amen. Amém. Now close your eyes. Agora feche seus olhos. I feel the Holy Spirit here even on this rainy night. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui mesmo nessa noite chuvosa. This church is a church of honor. Essa igreja é uma igreja de honra. If you're here tonight, se você está aqui essa noite and you're thinking to yourself, e você está pensando consigo mesmo, I'm not close to God. Eu não estou perto de Deus. I try to know God, eu tento conhecer Deus, but I feel far from God. Mas eu me sinto longe de Deus. There's a distance between me and God. Tem uma distância entre eu e Deus. How do you change that? Como você muda isso? Flip the switch of honor. Ligue o disjuntor da honra. Come to the cross. Venha à cruz. Where Jesus, the Son of God,
Aonde Jesus, o Filho de Deus, is dying for you. Está morrendo por você. Blood pouring over his body. Sangue está descendo sobre o corpo dele. His head is swollen twice the size of a human. A cabeça dele inchou 2 vezes o tamanho do normal. From the beating on his head. Das espancamento que ele recebeu. He did that for you. Ele fez isso por você. All he asks is for you to honor him. O que ele pede é que você honre a ele. Jesus said, "Whoever honors me." Jesus disse: aquele que me honrar, my Father will honor. Meu Pai honrará. That's all you need to be saved. É isso que você precisa para ser salvo. Jesus, I receive you. É dizer: Jesus, eu te recebo. And I honor the cross. E eu honro a cruz. Our heads are bowed. Nossas cabeças abaixadas. If you're here tonight, mas se você está aqui essa noite saying within yourself, e você diz para si mesmo: I need forgiveness. Eu preciso de perdão. I need Jesus. Eu preciso de Jesus. To wash my para lavar meus pecados and to write my name e escrever meu nome in the book of life. No livro de vida. I want to include you in a prayer. Eu quero te incluir em uma oração. And if that's you, e se isso é você, and you would say, include me in that prayer. Você diz: me inclua nessa oração. Right where you're sitting. Ali onde você está Here's sentado. What I want you to do. Veja o que eu quero que você Without faça. Any hesitation. Sem hesitação. I want you to put up your hand right now. Eu quero que você levante a mão agora mesmo. I surrender to Jesus. Eu me rendo put a up Jesus. Your hand. Levante sua mão. And leave it there. Mantenha ali. I surrender to Jesus Se isso Christ. Você diz: eu me rendo a Jesus Cristo. Eu quero honrar a Ele. Everyone else, keep your head bowed. Todo mundo com cabeça baixada. If you're raising your hand, se você está levantando a mão, to your feet, fique de pé. With your hand raised. Com a mão levantada. I want to honor Jesus. Eu quero honrar a Jesus. Honor his blood. Eu honro o seu sangue. I honor his forgiveness. Eu honro o perdão dele. Now, if you raised your hand and you're standing, e se você levantou sua mão e está de pé, past your neighbor into the aisle. Passe por seu vizinho e Walk entre. A few steps forward. Venha aqui para frente. To honor the Lord. Para honrar a Deus. Come and stand in the front. Pode vir aqui para frente. Form a single line e across faça the front. Uma linha aqui na frente. Right now. E agora mesmo. I want you to come. Eu quero que você Men venha. And women, homens e mulheres. Young people and old people. Jovens e pessoas. If you honor Jesus, e se você honra Jesus, He will honor you. Ele vai honrar He will você. Meet you right here. Ele vai te ver come aqui. Close to the stage. Pode vir aqui perto do On palco. A rainy night, é uma noite chuvosa. The Lord is going to save people. E o Senhor está salvando All pessoas. Across the front. Em volta daqui do auditório. Honor Jesus on the cross. Eu honro Jesus na cruz. And I receive him. E eu recebo a Ele. Right now. Agora. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. What a blessing. Que bênção. What a great blessing. Que bênção maravilhosa. You that are down here in the front. Vocês que estão aqui na Put frente. Your hand over your heart. Coloque sua mão sobre o coração. And I want you to pray this out loud. E eu quero que você faça essa oração. Out of your mouth. Da sua boca. Everyone joining them. Todo mundo também fazendo Say, essa oração. Lord Jesus. Diga assim: Senhor Jesus. Tonight I come to the cross. Essa noite eu venho à cruz. I see you dying in my place. Eu te vejo morrendo no meu lugar. Wash me in your blood. Lava-me no seu sangue. Forgive my past. Me perdoe o meu passado. And make me a new person. E me faça uma pessoa nova. I will be baptized. Eu vou ser batizado. To honor you. Para honrar ao Senhor. I will be a part of this church. Eu farei parte dessa igreja. To honor you. Para honrar ao Senhor. I will have a prayer time. Eu terei um tempo de oração. Honor you. Para honrar ao Senhor. I will become a tither. Eu me tornarei dizimista para honrar ao Senhor. And I will honor all men. E eu honrarei todos os homens. My family. Minha família. My leaders. Meus líderes. And I honor you. E eu te honro. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Now, while you're seated there, e ali onde você está, every man to stand in this building. Eu quero que cada homem fique de pé nesse prédio. Stand in this building. Todos os homens fiquem de pé. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. And the Bible says that
E a Bíblia diz que você é o cabeça da sua família. No livro O Homem Exemplar eu ensino sobre casamento, como educar seus filhos, como viver uma vida de ritmo, como andar em integridade, como andar em pureza, como ser um exemplo e como deixar um legado. Homens, levante suas mãos. A Bíblia diz que homens levantam mãos santas, sem ira ou duvidar. Pai, eu peço pelos homens da igreja Atitude, esses homens fortes, que se colocassem em volta de Josué, e que o pastor Josué seja o líder para dentro da terra prometida, que ele carregue a presença de Deus através do Rio Jordão, e que quando esses 300 homens poderosos, que vão tomar posse de 31 cidades, que plantem 31 igrejas na nação do Brasil, que plantem 31 células, que cada um desses 300 homens sejam um exército para o pastor Josué. Abençoe os negócios deles, abençoe a família, abençoe os filhos, transforme seu caráter, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor essa noite. Ô, gente, só foi possível a gente ter esse momento com o pastor Larry aqui por causa da bondade, do carinho, também do seu intérprete, que é o pastor Philip Murdoch. O pastor Philip é o esposo da pastora Renê, que teve aquela situação de uma agressão na praia. Deus fez um milagre tão maravilhoso. Ela foi agredida brutalmente por um mendigo, e ela teve uma restauração assim milagrosa. Não é à toa o pastor Felipe tem abençoado pessoas pelo Brasil afora e fora do Brasil. E eu quero te agradecer o seu carinho com os pastores pelo Brasil, a plantação de tantas igrejas através da tua vida. Nossa igreja está te aplaudindo mais forte, hein, gente, pelo trabalho que você tem feito. Pastor, muito obrigado. Deus te honre mais e mais. Amém. Um exemplo de carinho com os pastores. Gente, antes da gente encerrar, eu preciso falar uma coisa aqui. O pastor Larry, ele tem uma visão assim de reino de Deus muito diferente. Uma visão de apoio a pessoas e pastores, uma visão de confiança nas pessoas. É claro que ele já apoiou gente que não merecia, mas porque ele confiou nas pessoas, 20 mil igrejas foram impactadas pelo ministério da Bethany, na liderança desse homem de Deus. E você vê que o pai dele foi pastor, depois ele assumiu, agora o filho assumiu. Tem promessa nisso. Se Deus me der isso, eu fico muito feliz. Então, deixa eu te falar, pessoas assim, quando for contar a história do Evangelho no século XX, tem que citar o nome de um cara desse. Você está entendendo? Mas vamos contar a história do cristianismo. Aí a gente está na igreja assim, e muita gente não entende o presente que Deus nos deu. Agora você com uma chuvarada, tudo parado na cidade, e você veio aqui. Eu queria te honrar, porque eu aprendi a honrar aqui hoje. Eu queria te honrar. Louvado seja Deus pela sua vida, e que Deus ainda essa semana te dê um presente. É meu pedido a Deus agora, tá? Recebe aí em nome de Jesus, recebe aí em nome de Jesus, tá bom? Queria que Deus te desse um presente essa semana, uma coisa assim nova, que você não está esperando, pela tua fidelidade à tua igreja. Agora eu queria pedir mais uma coisa a você. Homens como o pastor Larry, a gente não pode deixar de pegar as pérolas dele. E às vezes no sermão a gente não pega a pérola, a gente não...
mas num sermão escrito fica mais fácil. Tem 2 livros dele aí. O Remanescente, Restaurando a Integridade do Ministério Pastoral. Nessa igreja todo mundo é pastor, você sabe disso. Nessa igreja a gente acredita que todo mundo tem chamado. Então, isso aqui não é pastor de carteirinha não, querido. Isso aqui é para toda igreja. Eu estava dando uma olhada aqui no que ele está tocando nesse livro. É forte, hein? É forte. E o outro livro que está ali fora é Um Homem Exemplar, da integridade ao legado. Da integridade ao legado. Pela integridade, deixando algo, deixando alguma coisa nesse mundo, na vida das pessoas. Olha, gente, pérola do céu. Esses 2 livros estão ali fora. Eu queria te dar um conselho. Pega esses 2 livros, coloca lá em cima da estante, lá do seu... Todo dia você lê um pouco. Você vai reter sabedoria divina. Claro que tem que ler a Bíblia, mas a Bíblia é explicada por mestres. O pastor Léo é um mestre, é um dom, é um mestre, e isso aqui é presente do céu. Então, o Remanescente, Restaurando a Integridade do Ministério Pastoral, e Um Homem Exemplar. Esse livro você não acha em qualquer livraria, você não acha em qualquer lugar, vale a pena. Eu não sei quanto é que está, mas eu sei que está bem mais em conta do que o que vale. Se você pode investir, invista. Se tem algum homem que não está aqui, você quer abençoar, compra o livro do homem para ele. Seu marido não está aqui, fala assim, ó, eu comprei lá e assim, eu nem ia comprar não, porque você nem precisa, mas assim, entendeu? Você fala assim, para ele não ficar, ei, está querendo mandar recado? Não, você fala, não, você nem precisa. Na verdade, você tinha que ter escrito esse livro. Mas assim, pastor José pediu para comprar, levar para o marido, né? Eu fui obediente, mas assim, nem precisava. Tá bom? Você fala assim com ele lá e leva o livro. Vamos ficar de pé? Pastor Larry, eu quero te honrar aos pastores que estão com o irmão, pelo carinho de terem vindo aqui. A gente se encontrou em Portugal, e ele foi tão carinhoso, tão atencioso comigo naquele encontro de grandes líderes mundiais, e eu, formiguinha no meio deles, aprendendo, retendo, pessoas que estão impactando 1 milhão de pessoas, e eu lá, mas ele me tratou com tanto carinho, tanta generosidade, tanta bondade, que eu tive coragem de convidar para ele vir pregar aqui. Falei com o pastor Felipe viabilizou tudo, e é a primeira de muitas, amém? Amém. Primeira de muitas. Muito obrigado, que Deus prospere a sua vida, que Deus lhe dê uma saúde de garoto. 97 do papai é pouco para o irmão, tá certo? Que aos 97 o irmão ganha uma maratona, amém? Para poder abençoar muita gente por esse mundo afora. E para os nossos seminaristas e para os sonhadores da igreja, quem sabe você vai sonhar em plantar uma igreja em algum lugar que tem tanta carência. O pastor Léo contou ontem de pessoas assim, nativas, que foram treinados. Um camarada ganhou uma moto, ele fundou 37 igrejas, numa área, não sei se foi na África, pastor Felipe? Na África, né? 37 igrejas, um homem simples, um nativo, recebeu um treinamento, ganhou uma motinha, ele vai, abre uma igreja, 37 igrejas. Agora imagina no céu, ele chega lá, o pessoal pergunta, qual o seu currículo? Poxa, eu nem estudei, eu tinha 4ª série primária, mas o que você tinha na vida? Eu não tinha casa não, você tinha apartamento também não, você tinha casa de praia não, o que você tinha? Você tinha uma moto, que eu ganhei do ministério do pastor Léo. O que você fez com a moto? Eu implantei 37 igrejas. Foi mal, hein? Tá certo? A quem mais é dado, mais será cobrado. Nos ajude a plantar uma igreja. Invista nos nossos seminaristas.
Você tem um parente numa cidade do interior do Rio aqui, numa cidade do Rio de Janeiro, bota no teu coração de viajar para lá todo sábado. Sexta-feira você viaja, vê a família, faz uma célula sexta-feira à noite, sábado, e a gente vai implantar uma igreja lá, para a gente botar uma igreja em cada um dos 92 municípios do Rio. Para se você quebrar o seu carro em qualquer lugar do Rio, tem alguém da igreja. Amém? Vamos sonhar, gente, vamos sonhar. Levante a sua mão ao céu e nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós te agradecemos por esse momento tão lindo. Pedimos que o Senhor honre esses homens com toda a sorte de bênção. Que o Senhor abençoe essa igreja, levando-nos debaixo da tua graça e da tua misericórdia. E faz essa semana ainda, nos dias que faltam nesse feriadão, milagres nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que a cantata de Páscoa aqui no domingo, que todo mundo aqui se sinta tomado por uma decisão de trazer muitos visitantes, para que nós tenhamos aqui 400, 500 decisões por Jesus, às 5 horas ou às 7:30 da noite. 400 decisões por Jesus numa noite. A gente pode fazer, é só a gente largar a preguiça, é só a gente largar a falta de fé e trabalhar. E o Senhor vai honrar quem fizer isso. Cura a Arminda, abençoa lá a pessoa que perdeu sua perna essa semana, o Alain, cuida do Alain, derrama a tua graça sobre nós. Pastor Felipe, pode dar a bênção apostólica à igreja? Senhor, nós te agradecemos, Pai, que sua graça, Senhor, esteja sobre cada um aqui, Pai. Senhor, que encha nossas vidas, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí em umas 50 pessoas, você pode ir embora. Que Deus te abençoe. Amor, eu te honro, tá? Te amo.